luta pela igualdade das pessoas. Não é verdade. Não é verdade e digo-lhe mais. As organizações sindicais lutam pela motivação dos que tem que ser dada aos professores. Luta por uma avaliação de desempenho exigente e rigorosa. Agora, aquilo que nós não aceitamos, e o Sr. Secretário de Estado ontem questionado sobre isso, nem sequer quis falar do assunto, é que existam cotas para o acesso à excelência. Isto é, eu acho que o Ministério da Educação, se calhar o povo portuguer, aquilo que mais gostaria... A excelência é isso. Nós temos diferenciações de apreciação aqui dentro da SIC. Posso concordar ou não com elas, isso é subjetivo. A verdade é que há uma pirâmide. E a escolha desse topo não pode ser unânime. Isto não é um prisma. Olha, deixe-me só dizer uma coisa. Imagine o seguinte. Imagine que há um grupo de alunos, numa turma que tem 30 alunos, e nessa turma de 30 alunos há 8 alunos que conseguem, pelo seu trabalho, pelos seus testes, pelo seu empenhamento, conseguem uma nota entre 19 e 20 valores. Certo. E o Ministério da Educação põe cá fora uma orientação que diz: em cada turma, só 10% é que podem ter entre 19 e 20. Isso é teórico. Isto é teórico. Deixe-me terminar. Isto é teórico. E então, 10% dos 30 são 3. Significa que 8 dos alunos que têm entre 19 e 20 valores, dos 8, 3 terão essa nota, 5 não vão poder tê-la, porque há uma decisão administrativa que diz que são só 10%. Sim, mas isso nunca se poria. O exemplo é meramente teórico e os senhores não são alunos, são professores. É que o problema é este. É que a avaliação de desempenho, tal como é proposta pelo Ministério, é uma tabela de 0 a 10, em que a nota que vai ser a final da avaliação vai determinar que os professores ficarão em classificações, em excelente, em muito bom, em bom, etc. Mas diz já que se numa escola mais do que uma determinada percentagem de professores tiver a nota que lhe dá direito ao excelente, então, mas isso não será a realidade? Olha, eu vou-lhe, se me permite, e eu aqui pedia-lhe mesmo um minutinho para ler uma coisa que é de uma pessoa que percebe muito destas coisas e que escreveu assim. Não pode ser muito mais... Não, é muito curtinho. A existência desse tipo de cotas e de vagas para acesso a determinadas categorias leva a situações de flagrante injustiça e a outras absolutamente inaceitáveis de docentes que ficam 10 anos a preencher todas as condições para ter acesso à categoria superior, mas continuam à espera de vaga, e que isso provoca uma profunda desmotivação e desencorajamento por falta de expectativas. Isto é escrito por um professor universitário chamado Jorge Pedreira, quando era dirigente sindical e dirigiu esta carta ao Sr. Presidente do clube. Não se pode ser hoje Olívia Costureira e amanhã Olívia Patroa. Não me parece que esta argumentação tenha perdido atualidade. Saúde quem a escreveu, não posso estar de acordo com quem hoje, mudando de opinião, a rebate e a trata de tal ordem que parece que, de facto, a excelência é através de mecanismos administrativos que podem algum... Não, mas o critério de avaliação, vamos lá ver, que englobe... certamente tudo isto é negociável, claro, a proposta é dinâmica, a vossa posição é dinâmica, do Ministério também, mas resultados das escolas, contabiliza a taxa de abandono, por exemplo, certamente que escolas em zonas más das periferias urbanas não serão o mesmo do que num bairro de gente abastada. A apreciação dos pais, aspectos questionável também. Agora, resultados escolares, os senhores só podem ser aferidos pelo bom funcionamento e os bons resultados da vossa escola. Tem razão. E eu diria assim, talvez por ser do distrito de Coimbra, tenho uma situação privilegiada para fazer esse tipo de comparação. Tenho no meu distrito a escola pública, que é a Escola Secundária Dona Maria, onde existe, no ranking de escolas, onde existem os melhores resultados a nível de sucesso dos alunos e das próprias notas, e a pior, que é a B23, mais secundária da Pampilhosa da Serra. Acredite que se nós trocarmos o corpo docente das duas escolas, e sem qualquer tipo de desvalorização de nenhum, são todos eles excelentes professores, provavelmente os resultados em ambas manter-se-ão assim. Porque num sítio temos um centro da cidade de Coimbra, numa zona privilegiada, onde os alunos têm explicações a quase tudo, onde os pais cedo lhes dão transporte ou os transportam sempre à escola, e no outro temos alunos que saem às 6 da manhã em transportes escolares, que atravessam toda a serra e que depois não têm condições, inclusivamente a nível das escolas, para poderem receber as mesmas respostas que os outros alunos têm. E, portanto, estas coisas do sucesso, responsabilizar os professores, avaliando-os e tirando dos contextos sociais, económicos, culturais, em que as escolas estão... Aí seria objeto de um processo negocial, portanto, mas aceitando, ab início,
Mas é essa negociação que não existe. Aliás, a senhora Ministra, logo no início deste processo, nos foi dizendo que, não nos disse a nós, mas disse em entrevistas à comunicação social, que estas matérias do Estatuto eram apenas para pequenos acertos, algumas questões de metodologia, algumas questões práticas, porque estava decidido o que era fundamental. Inclusivamente dizendo que o calendário negocial, que por lei deveria ter sido negociado com as organizações sindicais, foi-nos imposto, foi-nos dado a conhecer no dia 31 de julho, por facto que chegou às organizações sindicais dizendo que tinha 6 reuniões. Eu creio que isso já foi dito por um colega seu, exatamente. Exatamente. E eu recordo que, por exemplo, nós tivemos, esta não é a primeira revisão do Estatuto de Carreira que se faz. Nós tivemos uma outra, ainda com o governo socialista, do engenheiro Guterres, na altura, com um homem de diálogo e de negociação, que era o Dr. Oliveira Martins. Demorámos muito tempo a negociar esta revisão, quase 2 anos, é verdade, mas começámos com posições bem diferentes e acabámos com posições consensuais e com um vamos ter que acordo encerrar. Eu negociado. só lhe queria perguntar, como profissional e como pessoa, enfim, ligada ao meio da defesa dos direitos laborais, que são inerentes a todos nós, os seus colegas professores estão conscientes de que aquela ideia que havia, inerente ao funcionalismo público, ser professor é uma profissão para a vida, um progresso automático constante, uma avaliação que teria que ser sempre muito bom ou excelente. Em casos raríssimos, nós tínhamos alguém penalizado pelo seu desempenho. Têm consciente que esse mundo mudou agora? Os senhores tiveram um sucesso de uma luta laboral tremendo. A marcha é histórica, não há dúvida nenhuma. Nós há 30 anos que não víamos uma concentração tão grande de um grupo profissional. E é apenas um princípio. E é apenas o princípio da luta. Não, temos consciência, porque eu quero dizer uma coisa. Eu, antes de ser sindicalista, e enquanto sou sindicalista, eu sou professor. E, portanto, ponho acima de tudo o interesse das crianças e dos jovens deste país. Também sou pai, tenho essas preocupações de sempre. E, portanto, isso para nós, professores, aliás, eu até lhe vou dizer mais. Provavelmente, e ao contrário do que muita gente imaginava, a marcha teve ontem o sucesso que teve porque foi um feriado. Porque os professores, ao contrário do que diz o Ministério da Educação, não gostam de faltar às suas aulas. E, portanto, ontem este sucesso também se deveu à coragem das organizações sindicais de marcarem para o Dia Mundial do Professor, mas de marcarem para um feriado, permitindo que os professores viessem sem ter que faltar. Isto foi uma lição que nós demos também ao Ministério da Educação, penso que até ao país, de que somos profissionais completamente e principalmente preocupados com os nossos alunos, com as nossas escolas. Portanto, aí não recebemos lições do Ministério da Educação, embora insultos tenhamos recebido vários em relação à assiduidade. Agora, o que eu queria também colocar, e penso que isto é importante, é que aquele projeto de avaliação que nos é proposto é um projeto até perverso noutro aspecto, que é assim. Eu posso ser um professor que tenha um desempenho o melhor que se imagine. Eu, naquele ano, fui o melhor professor da minha escola. Tive, de facto, um desempenho excelente. Tudo o que foi sucesso, projetos passaram pelas minhas mãos. Mas nesse ano, eu tive um azar. Tive um problema, um acidente. Um acidente, ao chegar a casa, acontece no automóvel, uma doença, e durante 15 dias, não precisa ser 15, 11 dias, eu não pude trabalhar, estive até internado. Ou, por exemplo, enfim, são coisas complicadas, mas é verdade, assim, ou faleceu-me um parente direto, ou, por exemplo, o meu filho pequeno que esteve doente necessitou de mim porque foi internado e eu estive lá... Isso é regulamentável com facilidade? Não, é que o problema é que o Ministério da Educação pretende penalizar estes professores, avaliando-os pela assiduidade, porque nós achamos, quando o Ministério nos diz assim, bom, mas nós até agora dizíamos que as pessoas podiam faltar 5 e agora estamos a permitir que faltem 10 dias. O que é que os senhores querem mais? Nós queremos que os professores nunca faltem. Nós queremos que os professores faltem 0 dias. Mas os professores são pessoas, são humanos, são pais, são cidadãos. O dossiê de negociações, isto é mesmo para acabar, não está encerrado? Não está encerrado e nós iremos até onde for necessário para evitar que isto seja assim encerrado de uma forma que é completamente unilateral, neste momento com o isolamento completo do Ministério da Educação, que perdeu até outra das suas apostas, que era separar os sindicatos dos seus associados e daqueles que representam, dos professores, e eu penso que, acima de tudo, ontem foi um dia de muita alegria. Eu penso que os professores portugueses, há muito tempo que não se sentiam tão felizes como se sentiram ontem. Eu estive com eles, eu mesmo, ainda não me passou essa emoção. E, portanto, eu penso que isto dá-nos uma força imensa para sabermos que nós vamos conseguir, que nós vamos à luta, que nós dia 18, 17 e 18 vamos para a greve, uma grande greve, mas também sabendo outra coisa, que se no dia 12 as negociações correrem bem, ela não se faz. E é isso que nós desejamos. Aqui fica esses seus alertas. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 9. Uma boa viagem de regresso a Coimbra, que lhe corra tudo bem. Mário Nogueira, coordenador da Comissão Negociadora da FENPROF. Este é o Jornal das 9.